Olá, perdidos e perdidas, beleza? Se vocês acompanham a nossa página no Instagram e aqui no YouTube também, você já deve estar esperando esse vídeo tem um tempo, não é mesmo? Mas aquela correria de volta de férias, a coisa demora um pouco para sair. Tô num lugar aqui diferenciado demais, cara. Autódromo Enzo e Dino Ferrari aqui em Imola. Aquele circuito lá onde o Senna sofreu acidente, Ratzenberger sofreu aquele acidente, ambos em 94. O Rubinho também sofreu acidente, o Rubinho infelizmente sobreviveu. E eu tô aqui, cara, nesse lugar aqui para gravar, ou pelo menos começar a gravar, não sei se eu vou conseguir terminar de gravar esse vídeo aqui, um carro compatível com o autódromo, compatível com o local histórico, será? Vamos ver se vocês acham isso. O carro é esse aí, ó, Jeep Renegade Sport 4XE, nada compatível com a história do lugar, né? Mas a locação é bem legal. Esse cara aqui não tem à venda no Brasil, tá? É o Renegade híbrido 4XE no Brasil. Com essa tecnologia 4XE a gente tem ela no Compass e, se eu não me engano, tem também na Cherokee, que está muito acima dessa faixa de mercado. Aqui na Europa existe essa configuração híbrida plug-in, né, na versão Limited e na versão Trailhawk. Essa versão que é aqui a versão S, a versão Sport, eu chuto que é só para frotista, tá? Como é um carro alugado, enfim, né? Acontece essas coisas. Nos outros países, no Brasil já isso não é muito normal. Aqui você pode ver o emblema 4XE, tecnologia híbrido plug-in. É um Renegade exatamente como o vendido no Brasil, conjunto óptico, roda semelhante, tudo semelhante, tá? Só que ele é híbrido plug-in. E aí eu vou tentar mostrar aqui tudo desse carro para vocês, beleza? Começando aqui, cara, com a coisa que mais me irritou nesse carro. Ele tem partida sem chave, ele tem o sistema keyless, né? Então ele tem esse botãozinho aqui na maçaneta, né? Desse jeito que ele tá aqui, ele tá travado, tá vendo? Tá trancado, retrovisor recolhido. Para você abrir o carro, basta você chegar e fazer assim com a mão. O carro abriu, tá vendo? Ele piscou ali e ele tá aberto. No Onix da minha esposa e nos outros carros com o sistema keyless que eu dirigi, o que eu faço para trancar o carro? Eu venho, faço assim e aperto o botão. Aí ele não tranca, porque o Antônio, o animal, enfiou a mão. Então quando enfia a mão, ele quer abrir, ele não vai trancar. Para eu trancar, é só fazer assim, pronto. Agora ele trancou. E se eu quiser abrir de novo e fizer assim, ele não abre, ele só abre quando eu enfio a mão. Aí enfia a mão e ele abre. Por dentro, bem sujo, né? Mas, como eu disse para vocês, um Renegade normal, como vendido no Brasil. Banco de tecido, aquele apoiozinho de braço ali. Banco traseiro também exatamente igual. Tem um descansa-braço central aqui que você puxa por aqui, tá vendo? Falando um pouco de quem leva a criança, esse carro conta com um 1.3 turbo de 180 cavalos e 270 Nm de torque. Aquele T270 que sai no Brasil no próprio Renegade, no Fastback, no Pulse, no Compass e etc. E ele conta também com um motor elétrico de 60 cavalos e 250 Nm de torque. E por que 4XE, cara? Porque o motor a combustão toca a roda dianteira e o elétrico tá lá na traseira. É um sisteminha bem legal que acaba transformando o híbrido num 4x4, né? E com essa potência combinada aí de 240 cavalos, cara, eu vou te falar, anda bem direitinho. Ele faz 0 a 100 na casa dos 7 segundos, 7.2, 7.3 e dá 200 km por hora de máxima. É pouco? Eu não achei não. Então, galera, tivemos que mudar o lugar aqui da gravação. O estacionamento lá do restaurante do autódromo, na Praça Ayrton Senna, estava bem movimentado e não estava legal de fazer lá. Agora eu tô aqui no hotel e vou mostrar para vocês um dos pontos mais polêmicos do Renegade, que eu já falei no outro vídeo que a gente tem no Renegade 1.8 Flex. Dá uma olhada lá que vale a pena também. E, lógico, o Renegade não mudou praticamente nada de dimensões de lá para cá. O porta-malas é exatamente igual. Estou aqui no estacionamento do hotel, no lado do Renegade, para abrir o porta-mala. O carro tem que estar destrancado, né? Você vem aqui dentro, tem um botãozinho, apertou, ele abriu. O porta-malas é aquele mesmo do Renegade que todo mundo já conhece. É pequeno, mas a proposta do carro não é ser um SUV para família, né, cara? É um SUV pequeno, SUV entre aspas aí, mas é isso aí. Aqui embaixo a gente tem um kit de ferramenta dele, tá?
esse step aí que eu não sei se é de uso temporário, não vou tirar ele daí, pelo amor de Deus, mas me parece que ele é menor do que as rodas que estão no chão, então vamos considerar que é de uso temporário. E isso aqui, cara, bom, esse carro é alugado, né, como eu falei pra vocês. Isso aqui é o que veio de cabo de carregamento, tá bem complicado tirar com a mão, só vou fazer assim pra facilitar. É o que veio de cabo de carregamento desse carro. Eu não consegui carregar ele em lugar nenhum, né? Porque ele tem uma tomada doméstica, padrão europeu, né? E o que eu encontro na rua, nos carregadores de rua, é esse padrão aqui. Então esse padrão, esse lado é o que vai no carro. Eu vou mostrar para vocês ele, o ponto de conexão. Esse lado que vai no carro e esse lado você pluga em qualquer tomada de parede e você tem esse transformadorzinho aqui com indicador de carga e tal. Eu não encontrei carregador de rua com esse padrão. Eu teria que ter um cabo com duas pontas iguais a essa. Eu não sei se vem no carro e a locadora não me deu. Eu não sei se é um opcional. Enfim, por isso eu não carreguei o carro na rua. Eu vou até mostrar para vocês, vou ver se eu consigo mostrar um carregador que tem aqui dentro do hotel, um ponto de carga, exatamente com esse padrão aqui. Enfim, esse é o cabo que veio nele. Não consegui fazer esse teste de recarga, infelizmente, mas a gente vai falar um pouco mais sobre autonomia daqui a pouco. Vou mostrar aqui para vocês rapidinho a tomada do carro. Ele tem essa tomadinha aqui, ele tem algumas informações, o que indica, o que significa cada luz que ele vai acender. Ele tem esse tampão e ali aquele padrão que eu mostrei para vocês, aonde vai aquele cabo que está na mala dele. Eu precisaria de um cabo com duas pontas iguais a essa para carregar eles nos pontos de carga que eu encontrei aqui. Como eu não tinha e não encontrei nenhum ponto de carga com aquela tomada residencial, então eu não carreguei. Bom, agora eu vou mostrar para vocês aqui um pouco das funções do carro, mas antes, não é inscrito no canal, já se inscreve aí, deixa o like, comenta o que você quiser comentar. Tem um Renegade? Quer saber alguma coisa da versão 4XE que eu não falei aqui, ou que você não entendeu muito bem? Deixa aí que a gente responde assim que puder, beleza? E segue nas redes sociais também, todos os links estão aí embaixo. Bom, agora eu vou mostrar aqui para vocês um pouco da parte interna do carro. É um Renegade, bem normal. Se você já andou em um Renegade no Brasil, se você tem um Renegade, ele é exatamente igual ao seu, tirando uma coisinha ou outra, beleza? Agora ele está aqui desligado, com os retrovisores recolhidos. Se eu piso no freio e aperto o botão, partida sem chave, agora ele já está pronto para andar. A princípio ele não liga o motor. Opa, deixa eu baixar aqui. A princípio ele não liga o motor, ele aparece ali, o veículo está pronto para andar. Eu troquei na configuração aqui o idioma para português, tá? Por isso que ele tá tudo escrito em português. Falando um pouco sobre a autonomia e consumo dele, ele está marcando ali 7,4 litros por 100 km. Isso dá mais ou menos 13, alguma coisa quilômetro por litro, tá? Convertendo para a unidade que a gente costuma usar de consumo, que é quilômetro por litro. Você está vendo que aqui, nessa parte azul, ele está marcando 321 km de autonomia. Isso aqui só usando a gasolina. 32 km de autonomia com só o motor elétrico, o que dá uma autonomia total de 353 km. Quando eu falar um pouco sobre a condução do carro, sobre como que o carro funciona, como que ele anda, eu vou explicar um pouco mais sobre essas funções aqui. Pode ver que essa unidade aqui está com 41.564 km. Eu peguei ele com 40.550, então rodamos aí 1.000 km, um pouquinho mais de 1.000 km. Nesses dias que eu fiquei com o carro. O painel dele é bem completo, cara. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui o menu. Você tem o indicador aqui do assistente de permanência em faixa, tá? Você tem aqui algumas informações: temperatura do líquido do radiador. Tem um baita de um velocímetro gigante ali se você for meio míope. Tem aqui OK para entrar em configurações de veículo. Vamos entrar em configurações de veículo. Aí tem aqui configuração do display, segurança e assistência. Aqui, cara, tem um negócio que é isso aqui, ó, volume de avisos. Esse carro apita o tempo todo. O tempo todo. Toda a assistência que ele tem, na hora que ela entra, ele apita. É um negócio louco. Se não te incomoda, você deixa isso aqui, entendeu? Eu tirei porque eu não estava aguentando mais não. Vamos ver o que mais tem aqui. Aqui você liga e desliga a airbag do passageiro. Pelo jeito é só isso. Configuração do display, ver telefone, ver navegação, enfim, algumas configurações aqui mais bobas, né? E aqui é só isso que você configura nesse display. Eu estava deixando
ele nessa... ele te mostra o rádio também e tal. Eu tava deixando ele nessa tela aqui, que é a que eu prefiro, que ele te mostra o consumo instantâneo, que eu sou chato mesmo, então eu gosto de ver mais isso aqui, beleza? Aqui essa central multimídia, cara, é uma central boa, tá? Ela tem uma coisa que eu não gosto, que está cada vez mais comum nos carros, que como ele tem ar-condicionado digital, já já eu chego nele, o direcionamento do vento fica aqui, entendeu? Direcionamento do vento, a temperatura você até consegue setar nesse botão aqui, tá vendo? Ele é dual zone, então pro motorista, pro passageiro. A velocidade do vento você seta aqui, ó, viu? Mas a direção do vento você não tem botão físico para setar, então você tem que setar aqui, para cima e pro pé, enfim. Eu não gosto disso aqui, mas é questão de gosto, tá? Eu prefiro quando tem o botão físico. Além disso, aqui você também consegue acionar o desembaçador tanto dianteiro quanto traseiro, fazer toda essa configuração da climatização do carro. Além disso, aqui você tem o rádio, a mídia, onde você seleciona o dispositivo conectado por Bluetooth, etc. Nessa parte aqui dos aplicativos, é onde fica todos os aplicativos que tem na central do carro. E aqui o interessante para mostrar para vocês é essa páginas híbrido elétrico, onde tem esse setupzinho aqui, fluxo de energia. Ele te mostra o carro com o motor a combustão ali, as baterias e o motor elétrico. E ele te mostra, através de setas, quando o carro está andando, lógico, para onde que está indo a energia. Se você está consumindo energia com o motor elétrico, o motor a combustão ligado, ele fica em azul, e as setas azuis saem do motor e vão para as rodas. Você está consumindo energia através do motor a combustão. E o motor elétrico, quando ele está movendo o carro somente, a seta verde sai dele e vai para a roda. Quando você está regenerando energia, seja pelo motor a combustão ou pela força de frenagem, a seta verde sai da roda e vai para o motor e vai para a bateria, e a seta verde sai do motor a combustão e vai para a bateria, indicando que você está regenerando energia. Se você é tarado por tecnologia e curte elétrico híbrido, se você deixar nessa tela, você vai andar para frente olhando para ela o tempo todo, entendeu? E não recomendo você fazer isso. Além disso, tem aqui histórico de condução, agendamento de carregamento, esse modo e-save, que eu vou explicar para vocês daqui a pouco. Você pode ver que ele tem duas opções: poupar bateria, carregar bateria. Vou explicar por que eu botei aqui em carregar bateria. E aqui algumas definições de carregamento. Você seleciona nível de carregamento, tensão de carregamento. Pode ver aqui, ó, que a bateria, o nível da bateria está em 72%, mesmo sem eu ter carregado o carro na tomada. Já explico para vocês o porquê. Fora isso, tem aqui uma navegação. Ela funciona, tá? Eu preferi usar o celular, mas essa navegação funciona muito bem, só que fica difícil para você achar alguns endereços sem o endereço completo, nome da rua, número, etc. Se você quer botar, por exemplo, restaurante do tio Zé, aqui vai ficar mais complicado de encontrar do que no celular, já que o celular usa o Google, então eu preferi usar o celular. Aqui tem algumas opções do telefone também, enfim, não usei isso. E aqui algumas configurações gerais do carro. Ele está em português de Portugal, por isso que a tela é chamada de ecrã, beleza? Aqui embaixo ele tem alguns comandos de assistências eletrônicas, tá? Esse aqui estava desligado, é o assistente de permanência em faixa. Como que esse assistente de permanência em faixa funciona, cara? Ele, se você desligar ele, quando você desliga o carro e liga de novo, ele volta ligado, tá? O que ele faz? Se você, sem dar seta, mexe um pouco no volante, o carro vai cruzar a faixa, ele puxa o volante para o outro lado. É o único que não apita. Ele não apita, ele só puxa o volante para o outro lado. Se você der seta, lógico, ele não mexe no volante. Aqui você desliga alguns outros sensores, desliga o sensor de estacionamento, que também é bem escandaloso, né? Aqui ele te dá a informação que o airbag do passageiro está ligado. E aqui você tem alguns comandos do ar-condicionado. Liga ar-condicionado, liga recirculação, desliga tudo, velocidade da ventilação e o controle das duas zonas, além de alguns botões aqui de desembaçador. Aqui embaixo você tem o freio de estacionamento eletrônico, o botão que desliga o controle de estabilidade, o botãozinho do demônio, controle de tração, e aqui você ativa o modo de regeneração máxima da bateria. Isso aqui eu fiz um teste rápido, cara, e eu entendi o seguinte: ele é muito útil em descida de montanha, porque aí você vai ter uma regeneração mais agressiva da energia, e lógico, isso vai acabar simulando um freio motor mais agressivo. Eu não usei, tá? O que eu percebi no teste rápido que eu fiz é que ele mantém o motor a combustão na rotação mais alta para carregar a bateria e vai acabar gastando mais combustível, então eu mantive isso aqui desligado. Aqui você tem os comandos do 4x4. Ué, Antônio, esse carro é 4x4? É, cara, é. Como eu falei no início do vídeo, o motor a combustão toca as rodas dianteiras e o motor elétrico toca as rodas traseiras. Então se eu coloco aqui
4x4 lock, o motor elétrico vai funcionar o tempo todo e o motor a combustão liga. Você pode ver que, olha lá, o motor a combustão ligou, tá vendo? Deixa eu desligar aqui porque eu não quero ficar gastando gasolina, né? E no 4x4 low é uma espécie de reduzida e aqui é um assistente de descida de rampa. E aqui do lado de cá, cara, a gente tem esses 3 modos aqui: híbrido, elétrico e e-save. Aí eu vou tentar explicar para vocês esses 3 módulos, tá? Principalmente esse cara aqui, que é talvez o menos intuitivo de todos eles, e falar um pouco também da condução do carro, como que o carro anda. Bom, falando um pouco da minha impressão sobre o carro, tá? A gente tinha reservado uma categoria na locadora que era um SUV pequeno, com câmbio manual e, logicamente, motor a combustão só. Não tinha o carro, tá? Era uma agência bem pequena, então a frota dos caras não era tão grande lá disponível no momento, e eles me deram esse carro aqui. Ele foi um upgrade de categoria, porque ele é automático híbrido, então ele é um upgrade, e ele é maior também do que o outro SUV que a gente tinha. O SUV que a gente tinha reservado, vai lá, era um porte ali abaixo do Tracker, sabe, abaixo do T-Cross, não chegando a um Nivus. Ele não era um Nivus, mas ele era um abaixo do T-Cross, vai lá, entre o Nivus e o T-Cross. O Renegade é maior do que ele. Cara, o que eu posso falar para vocês primeiro sobre o desempenho desse carro? Ele tem um desempenho bom, tá? Realmente muito bom. A minha referência de Renegade era 1.8 e torque, tá? Que era triste. Vocês podem ver no vídeo lá a quantidade que eu xingo esse carro. Esse aqui, ele anda bem, tá? Vamos começar estabelecendo isso. Ele anda bem, porque ele tem 240 cavalos quando você afunda o pé. Então, para fazer ultrapassagem, assim, cara, é um carro que não te dá susto, é um carro que não te faz passar raiva. Ele realmente tem uma potência muito legal disponível ali, sabe? Afundou o pé, se ele tiver no modo... Se ele tiver só com o motor elétrico funcionando, ele liga o combustão e vai dentro. E o combustão é turbo, 1.3 turbo. Então, ele é um carro que tem um desempenho muito bom. Eu ainda sinto ele como um carro pesado. Em contorno de curva, em aceleração, em frenagem, eu sinto um carro pesado, sabe? Mas não é tão prejudicial quanto o Renegade Torque, porque esse aqui tem potência e tem torque, então ele leva esse peso todo. Se ele fosse mais leve, ele andaria muito mais, sem dúvida, mas ele anda bem, tá? Tanto que ele faz 0 a 100 na casa dos 7 ponto alguma coisa segundos. Mas esse carro aqui não é um carro para você andar rápido o tempo todo, cara. Ele é um carro para você andar com um certo conforto, ele é bem confortável, tá? E de um modo mais eficiente, energeticamente falando, mais eficiente. Então eu tentei usar ele assim, contra tudo que eu acredito. Não é meu tipo de carro, não é o tipo de condução que eu gosto, tá? Mas, já que eu tô com um híbrido na mão, eu vou dirigir ele como um híbrido. Eu não vou tentar dirigir ele como a minha Blazer, senão não tem sentido. Então eu levei uma surra ali nos primeiros dias para tentar entender como que o carro funciona, porque esse tipo de carro, e aí eu acho que eu posso colocar praticamente todos os híbridos e elétricos, ele não é pra gente como eu, tá? Eu gosto de andar, de dirigir, controlando tudo que o carro me permite controlar. Por isso que eu gosto de câmbio manual, esse tipo de coisa. Esse carro aqui, ele tem uma série de funcionalidades que não foram pensadas para o motorista controlar. Por exemplo, a regeneração da bateria. Então eu andava imaginando assim, aqui eu vou acelerar tanto para subir aquele morro, porque na descida do morro eu vou regenerar mais a bateria. Cara, esquece, anda, só anda. Você quer regenerar mais a bateria? Bota no modo ali e-save que eu mostrei para vocês. Ativa a regeneração mais agressiva. Mas não fica tentando, porque é impossível, é impossível. Aí quando eu pensava assim, eu vou acelerar um pouco mais aqui para descer regenerando a bateria, ele desligava o motor a combustão e usava só elétrico. Então você perde um pouco. Eu tomei uma surra para achar essa calibração, tá? Então não é um tipo de carro para mim. Esse tipo de carro aqui é para você entrar, ligar e andar, que hoje é a grande maioria dos usuários. Agora falando um pouco desses modos de condução. Como vocês podem ver, ele está aqui no híbrido. Sempre que liga, ele vai para o híbrido. É provável que exista uma configuração aqui na central que troque esse padrão. Você pode ligar ele no e-save, pode ligar ele no elétrico, enfim. Do jeito que ele está aqui agora, se eu colocar no modo elétrico, esse modo aqui, Electric, eu tenho 29 km de autonomia para ele rodar só no motor elétrico.
Ah, Antônio, ele roda só no motor elétrico? Roda, ele tem essa capacidade. Então, se você conseguir carregar o carro em casa, você vai rodar aí os 55 km de autonomia declarada pelo manual que você tem. Lógico, depende muito do modo de condução. E ele só vai chamar o motor a combustão se a bateria acabar. Essa é a vantagem do híbrido para o elétrico, né? Você acabou a bateria, você chama o motor a combustão. Ele está marcando esse consumo de 7,4 litros por 100 km. Como eu falei, dá mais ou menos aí 13,2, 13,3. No meu cálculo, ele fez 14, tá? Em tudo que eu rodei. Então é um consumo excelente para esse tipo de carro. Eu achei realmente o consumo maravilhoso pro Renegade desse porte. Ah, mas tem híbrido que faz 20, cara. Não é um híbrido desse peso e não é um híbrido de 240 cavalos de potência combinada, tá? Isso daí a gente tem que dizer. E não é um híbrido com o Antônio dirigindo. Se você botar alguém que vai carregar o carro no colo, esse consumo com certeza vai subir. Vai chegar a 20? Eu acredito que não, tá? É muita diferença, mas esse consumo vai subir. Do lado de cá a gente tem o contagiro normal. Opa, deu uma desfocada. Do lado de cá a gente tem um contagiro. E do lado de cá a gente tem esse indicador de potência do motor elétrico, que vai de 0 a 100%. E aqui na parte de baixo é meio que uma potência de carregamento, de regeneração de energia, né? Quando eu falei, cara, que não é um tipo de carro para quem quer entender como tudo funciona e para quem quer controlar como tudo funciona, isso aqui, principalmente isso aqui, influencia muito. O que esse carro faz? Você imagina que você está descendo um morro, nesse modo híbrido mesmo. Quando ele começa a descer, se ele tem autonomia no motor elétrico, se ele tem autonomia na bateria, ele desliga o motor a combustão, porque ele sente que não há demanda de carga que exija o motor a combustão funcionando. Então, ele desliga. No modo híbrido, tá? Ele desliga o motor a combustão. Quando você começa a frear, lógico, o freio do carro normal, os discos de freio, as pinças de freio atuam, mas isso aqui atua mais. Isso aqui atua mais. E ele atua pouquinho e vai aumentando conforme você vai pisando mais no freio. A minha cabeça de dono de carro velho dá nó, sabe? Quando eu piso no freio e não opero o freio, e sim opero a regeneração da bateria. Por quê? Porque a dinâmica do carro muda, tá? Lógico, se você anda devagar, você não vai sentir isso, cara. Você vai sentir o carro perdendo velocidade. Mas do jeito que a minha cabeça está programada para andar, a dinâmica do carro muda. O carro freia diferente. Então, é assim, a minha cabeça não tá assim, olha que legal, eu tô regenerando a bateria. A minha cabeça tá, eu não posso entrar tão rápido naquela próxima curva, porque o carro vai reagir de um jeito que eu não sei como que é. Eu sei como o carro vai reagir freando nas 4 rodas. Agora, como ele vai reagir regenerando a energia no eixo traseiro, eu não sei. Então, é esse tipo de coisa que fica um conflito mental pra mim. Por isso que eu falei que esse carro não é pra mim. Mas gostei muito disso aqui, tá? É uma indicação bem simples e direta. Pisou mais no freio, ele regenera mais a bateria. O freio continua atuando, tá? O freio hidráulico continua atuando, mas ele regenera mais a bateria também. E lógico, tudo isso, se você conduzir assim durante muito tempo, você vai aumentar aqui a autonomia da bateria. Agora falando um pouco do modo E-Save, desse cara aqui, tá? Eu não vou ligar ele aqui, porque se eu ligar ele vai ativar o motor a combustão. Eu tô no estacionamento do hotel, os caras vão acabar me dando esporro aqui por eu estar fazendo esse tipo de salseiro no estacionamento do hotel. Então, vou só explicar para vocês. Cara, o que eu percebi desse modo E-Save? Eu achei um modo bem inteligente, tá? Usei muito, por isso que essa bateria tava com 30 km de autonomia ali quando eu comecei a gravar o vídeo, agora tá 28. O que ele faz? E eu acho que ele tem muito sentido em rodovia, tá? Quando você coloca, como eu coloquei ele na central multimídia, configura ele para recarregar a bateria, ele não desliga o motor a combustão nunca, tá? Então, se você para no sinal, o motor a combustão fica ligado, ele sobe um pouco a rotação, não fica na marcha lenta, fica 1.200, 1.300 RPM, só carregando a bateria. Se você acelera para o carro andar, o motor a combustão vai empurrar o carro, o elétrico vai empurrar o carro, mas a combustão vai estar funcionando um pouco acima do necessário, e esse acima vai para a bateria. Então, rodando assim, em 30, 40 km de autoestrada, velocidade constante, eu consegui 30, 35 km de autonomia no modo elétrico. Então, o que eu fazia? A gente pegou muito autoestrada aqui, eu ia na autoestrada nesse modo E-Save, não prejudica muito o consumo do motor a combustão, porque ele vai ali na média do consumo dele, lógico. Como eu falei, não é um carro para você andar pisando o tempo todo, é um carro para você andar suave. Esse é o objetivo desse carro. Então, eu fui andando suave, mas dava 130, que é o limite da rodovia aqui,
e ele ia carregando a bateria. Quando eu chegava dentro das cidades ou para fazer trajeto curto, eu saía só no modo elétrico. E ele ia só no modo elétrico até acabar a bateria, tá? Então eu achei o modo bem inteligente. Ele fica com uma regeneração um pouco mais agressiva, não é como se você ativasse o botão aqui, um pouco mais agressiva, para ter esse ganho maior. E inclusive eu fiz em torno de 27 km de autoestrada só no elétrico. Ontem, saindo de Maranello, indo para Bolonha. Ele estava com 35 km de autonomia e ele rodou 27 até chamar o motor a combustão. Por que essa diferença? É condução. É jeito de andar. E, cara, ele dá 120 só no motor elétrico de 60 cavalos lá atrás, tá? Lógico, se você afunda o pé, aí ele vai chamar a combustão, porque ele tá entendendo que você quer andar. Se afundou o pé, chama o combustão. Mas indo pisando devagarzinho, sabe? Fazendo ultrapassagem, até mais aquela ultrapassagem que você tem mais espaço, sabe? Não é aquele... É um pulo do gato para ultrapassar, não. Ultrapassagem com mais espaço. Então, consegui manter 110 ali, 120, só no motor elétrico até acabar a autonomia da bateria. Então, eu achei esse modo interessante, tá? Qual é o modo que é mais, assim, eficiente? Depende muito do seu uso. Vai depender muito do seu uso. Se você usa ele só na cidade, como eu falei, assim, trecho curto, eu trabalho a 15 km de casa. Cara, carrega na tomada, tá? E vai no elétrico. Bota uma gasolina pódio aí no tanque, meio tanque de pódio para ela durar mais, e vai no elétrico. Provavelmente você vai gastar menos dinheiro fazendo isso. Ah não, eu pego estrada, eu tenho um trajeto dinâmico. Aí eu acho que o seu caso está mais parecido com o meu aqui. É usar ele no modo híbrido. Quando você tem um trajeto mais linear, vou pegar 20 km de autoestrada. Pô, roda no e-save. Que aí você vai rodar ali consumindo um pouco mais de combustível, mas num ritmo que já não consome muito combustível, diferente da cidade. Então, ao invés de você fazer 14 km por litro, você vai fazer 12,5, mas vai estar guardando energia na bateria. Quando você precisar, você tem ali 30 km de autonomia no elétrico. Então, eu achei esse gerenciamento, cara, bem inteligente, tá? É muito difícil eu elogiar alguma coisa que a Fiat barra Jeep faz, assim, de inovador. Mas esse modo aqui, desse sisteminha 4XE, eu achei bem inteligente. E para fechar, para bater o martelo aí no 4XE, vamos falar do 4x4, já que é 4XE. Cara, eu usei, tá? Até me perguntaram no Instagram se esse Renegade passa vergonha em subida de rampa. Não passa vergonha em subida de rampa, porque ele é 4x4 e porque ele não precisa de um gerenciamento de tração mecânica do 4x4, como eram os Renegade Diesel. O Renegade Diesel, ele tinha um motor a diesel lá na frente, mandando tração para as 4 rodas, mecanicamente, tá? Através de um acoplamento viscoso também, que não é mecânico, mas enfim, vocês entenderam, girando o eixo. E tudo isso passava por um gerenciamento eletrônico. E a Fiat barra Jeep patinou, literalmente patinou, nesse gerenciamento eletrônico. Esse carro não tem isso. Tá? O motor a combustão ativa as rodas dianteiras e o motor elétrico ativa as rodas traseiras. Então, quando você bota o 4x4, o que ele entende? Precisa girar as 4 rodas. Funciona o motor a combustão, funciona o motor elétrico. O que ele faz de gerenciamento é não deixar o motor elétrico jogar todo o torque dele no chão na hora. Isso daí qualquer motor elétrico ativado por inversor de frequência faz. E ele atua também no motor a combustão, provavelmente com o controle de tração, para não deixar as rodas patinarem. Então, cara, sobe qualquer coisa, tá? De subir, sobe qualquer coisa. E ele ainda tem reduzida, então ele sobe qualquer coisa mesmo. Aqui, nessa região da Toscana, tem muita estrada de cascalho. Então aquela estrada solta, de cascalho solto, sabe? Às vezes, quando eu vinha com ele no modo híbrido, e eu afundava o pé, eu sentia um sabe? Não que ele assim, pô, ele não vai subir, não era isso. Até porque eu não sou, como eu disse, eu gosto de controlar o carro 100%, eu sinto isso, eu alivio o pé, para ele pegar a tração de novo e subir. Não chegou em um momento assim dele, não vai subir, vou ligar o 4x4. Não foi isso. Eu ligava previamente, até para testar e para não passar susto, porque as estradas aqui é o seguinte, cara, passa um Fiat Panda desse tamanhozinho na estrada, tá? E aqui é morro e aqui é penhasco, então eu não quero passar susto num lugar que eu não conheço. Ligava o 4x4 e subia. Funciona muito bem, tá? Ouso dizer que passa em atoleiro tranquilo, atoleiro leve, tranquilo. Qual que é o problema desse carro aqui no off-road? Ainda, vão livre, tá? Ele ainda é um carro baixo, ele não é um Jeep, ele não é um Compass, ele é um Renegade. Ele arrasta o para-choque dianteiro em qualquer lugar. E em lugares onde tem aquelas valas,
dependendo de como você entrar, ele vai arrastar o fundo, né? Ele fez isso uma vez e eu fui naquela com muito cuidado, ele fez assim só o reco. Eu falei, opa, se eu tivesse entrado aqui mais rápido, a coisa ia ser mais feia. No mais, assim, de não ter tração suficiente para sair do lugar, aconteceu uma vez, eu estacionei ele numa baita ladeira de cascalho, com a frente para cima, mas já estacionei ele de propósito, não tinha como fazer manobra, eu parei pensando assim, quando for sair, não vai sair. E aí eu vou ter que botar o 4x4. Dito e feito, cara. Vou sair, virei o volante, afundei o pé, ele ficou parado, distracionando. E aí eu botei o 4x4, ele saiu assim, ó, saiu igual um lagarto. Saiu do lugar, pegou a reta e foi. Então, o 4x4 funciona muito bem, tá? Realmente é um 4x4 muito bom. Não tem esse carro no Brasil, como eu disse. Se tivesse, eu ouso dizer que ele beiraria aí talvez seus 200 mil reais se não passasse disso. Se vale a pena ou não, cara, depende muito do que você precisa, depende muito do que você gosta, do que você quer. Eu, Antônio, como eu disse, esse carro não é pra mim. Eu não me sinto 100% bem dirigindo esse carro porque eu não controlo o carro como eu gosto de controlar. Esse carro é um carro para quem não quer controlar 100% do carro. A pessoa quer sentar e quer chegar no destino dela com conforto, e isso ele tem. Aí ele serve muito bem. Falando em conforto, vou mostrar um pouco mais aqui para vocês dos bancos, ó. É um banco de tecido, cara, aquele tipo de tecido que suja muito, mas não é um tecido ruim, tá? É um tecido bom, realmente é um tecido bom. Virando aqui para mostrar mais para vocês, ele tem esse black piano aqui, e o painel dele, cara, é um soft touch, assim, bem sutil, mas é um soft touch, tá? Não achei o carro feio e estranho, achei o carro com acabamento muito bom até. Aqui na porta ele tem, lógico, né, tudo que se espera, vidro elétrico nas quatro, retrovisor elétrico, trava elétrica. A trava elétrica dele não tá automática, tá? Você precisa apertar o botão para ele travar, mas é uma configuração ali na central. Ele tá com o volante um pouco torto assim, desalinhado, coisa de carro com alugado de 40 mil quilômetros, mas enfim, não tá puxando. Tem esses controles aqui no volante também. Aqui você liga o ACC, seta a distância para o carro da frente. Aqui você mexe no Cruise Control, tá? Então ele é um carro bem completo, apesar dele ser a versão S. Como eu disse, me parece uma versão um pouco pelada, com banco de tecido em vez de banco de couro, só para frota, para locadora. É uma coisa inteligente que no Brasil as montadoras normalmente não fazem. E é isso, galera. Bom, galera, esse foi o vídeo do Renegade 4XE aqui na Itália, beleza? Uma versão que a gente não tem disponível no Brasil ainda, não sei se vai chegar. Espero que vocês tenham curtido. Se não é inscrito no canal, já se inscreve aí, comenta o que você quiser comentar. Segue a gente em todas as redes sociais, beleza? Para não perder nada. Deixa aí pra gente nos comentários a sua opinião sobre o carro, sobre o vídeo, o que você achou, o que ficou faltando mostrar, a sua opinião. Pode reclamar, pode xingar a gente, o carro que você quiser, beleza? A gente não liga não. Um abraço, galera. Até o próximo vídeo. Valeu!